Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre as minhas histórias com quadrinhos da Abril. Antes de mais nada, antes que eu esqueça, se você gostar do vídeo, dá um joinha aí embaixo. Aqui na descrição também tem uns links com o nosso blog, onde tem post por escrito, e também com o site da MHQ, onde tem bastante material de colecionismo. Dá uma olhada lá, tem quadrinho, tem boneco, tem outras coisas, alguma coisa pode te interessar. Aqui na descrição, tá? Vamos lá ao vídeo. Eu lendo o livro Império dos Gibis, do Maurício Muniz e do Manuel, eu comecei a me questionar por que eu tenho esse ranço da Abril, o que isso nunca passou e tal. Aí lendo o livro passa por toda a parte de quadrinhos da editora Abril, eu comecei a lembrar, caramba, é verdade, eu gostava disso, eu gostava daquilo, mas por que esse ranço e tal? Então a Abril foi muito importante em vários momentos da minha vida. Vamos logo se livrar desse ranço, falar da parte ruim, que o resto tudo é legal. Então, esse ranço é devido ao quê? É óbvio que é devido aos cortes que foram feitos nos quadrinhos de super-heróis, né? Então vamos se colocar. Eu já lia quadrinhos da Ebal, né? Vamos começar pela Marvel. Eu peguei a Marvel na Ebal, assim, de comprar em banca, no finalzinho já. Tinha só a revista do Homem-Aranha, cheguei a pegar Capitão América em cores e Homem-Aranha em cores. Depois a Ebal perdeu toda a Marvel e a Block pegou. Então a editora Block lançou em formatinho vários personagens da Marvel, um em cada título e tal. A Block teve lá seus defeitos, é óbvio, a tradução não era legal, tinha excesso de gírias, tinha cores e tal, mas ela apresentou vários personagens para uma geração, muitos personagens que a gente não conhecia. Então, quando a Block também perdeu a Marvel e depois a Abril pegou, a gente estava já acostumado a ler no formatinho, tá? Mas a gente não sabia que estavam sendo feitos cortes para encaixar várias histórias, mais histórias numa mesma edição, e para criar um universo Marvel paralelo. Na cabeça lá dos editores, eles queriam que você lesse um Capitão América de uma história de 70, mas que a história do Homem de Ferro de 60 e pouco tivesse no mesmo tempo. Olha, com relação a isso, sem citar nomes nem nada, porque no livro você tem os nomes, tem as pessoas e tal, eu não quero entrar em polêmica com ninguém. Só que para mim isso é totalmente errado. Você cortou uma obra de arte. Por mais que você não considere quadrinhos arte, uma arte menor e tal, graças a Deus hoje em dia isso está acabando, ainda existe, mas está acabando. Você não poderia ter feito isso. Você cortou uma obra de arte. Mesmo ela sendo comercial, você cortou. Tá? Eu até entendo assim, alguns cortes para tirar, por exemplo, as páginas de recordatório, que numa história, na segunda parte de uma história, estavam lembrando da primeira, para caber aquilo. O cara acabou de ler a primeira, não precisava ver aquilo ali. Até entendo, mas levo na boa. Aí agora, eu vejo aqui, no próprio livro aqui do Manuel, aqui tem a desculpa dos editores com relação a isso. Fazia por isso, fazia por aquilo outro. Inclusive tem uma que é assim, eu não fazia quadrinho para colecionador, fazia quadrinho para o cara, o trabalhador lá que comprava o gibi para ler no ônibus e tal. Se você fazia quadrinho que não era para colecionador, para que criar um universo paralelo? Aí você entende os cortes e não entende o universo paralelo. Eu não vou entrar nessa polêmica, eu vou só citar aqui como é que foi a minha experiência, que eu descobri isso muito antes do livro, muito antes de internet, muito antes de ser discutido. Como é que isso aconteceu? Na época que a Abril começou a pegar a Marvel e tal, ela ficou 20 e poucos anos com a Marvel, a gente já deixa de ser adolescente, começa a trabalhar, ter seu próprio dinheiro e tal. E também foi a época que começou a aparecer a Devir importando revista dos Estados Unidos. Então eu já comprava muita coisa importada. Eu tinha o pensamento assim, o que não está saindo no Brasil, eu vou comprar importado. Né? Aí estava um dia, aqui no Rio tinha uma loja chamada Bimania, a loja mais famosa aqui do Rio de Janeiro, até pessoas de fora conhecem. Eu estava um dia na loja, estávamos só eu e o dono da loja, o Marcos, e chegou um carregamento da Devir, e alguém tinha encomendado os encadernados da Marvel, que é o Essentials, que era um encadernado grande, um pouquinho maior que o formato americano, que tinha ali em preto e branco determinado título. Então chegou um dos X-Men. A gente começou a folhear. Folheando aquilo, eu olhei para o Marco olhou para mim e falei, gente, essa história está diferente do que eu li aqui na Abril. Eu não lembro dessa página, não lembro desse quadrinho, não lembro desse fato. Aí o Marquinho pegou o equivalente, a revista da Abril, que tinha aquela mesma história, e a gente viu os cortes absurdos que tinha. Alguns absurdos. Tá? Então, para mim, não tem desculpa. Aquilo ali me deu um ranço com relação à editora Abril. Eu não liguei aquilo a pessoas, liguei aquilo à entidade, a editora Abril. A editora Abril era culpada de permitir aquilo, fiquei muito zangado, comecei a comprar muita coisa, importar muita coisa, tá? E ficou esse ranço com a editora Abril,
até hoje, acabou de melhorar após ler o livro, porque me lembrou de outras coisas muito legais que teve na Editora Abril e que eu estava largando para lá, nem ligava mais para isso. Quando a Abril perdeu a Marvel, que a Panini depois assumiu, a gente teve um certo medo. Nessa época já tinha menos corte, ou nem tinha mais. A Abril tinha publicado uma série de outras coisas que a gente vai comentar aqui, e a gente ficou com certo medo. Caramba, e agora? É Abril, mas todo mês está lá, e será que essa Panini, não sei o quê? No final das contas deu tudo certo, e é o que temos hoje, né? Bom, mas vamos... Então, aí as pessoas me falam assim, você tem, sei lá, qual é o problema? A gente achava por um tempo que a direção da Abril tinha mandado os caras fazer os cortes e tal, e você vê que não foi bem isso. A Abril deixou eles fazerem o que eles quiserem. Então, a culpa dos cortes não é da entidade editora Abril, é dos editores lá. E até na editora que eles fundaram depois, se vocês conhecem, lançaram o Terra X com 110 páginas cortadas. Não, isso não vai fazer falta para a história. Então, cada um tira a sua conclusão. Como eu falei, não quero criar polêmica aqui, não é o lance do canal. Estou falando de mim. Eu sou contra qualquer tipo de corte em obra de arte, seja ela filme, cinema e muito mais em quadrinho, que é a minha praia aqui. Sou totalmente contra, ok? Pega, traduz, acabou. É isso que tem que fazer. Adapta, no caso, se for assim, a uma expressão idiomática americana. Você botar o equivalente nacional, é o máximo que na minha cabeça eu permito para pegar um quadrinho de fora e fazer, ok? Então, esse é o meu ranço com a Editora Abril. Esse ranço durou até pouco tempo, vou voltar a dizer, até ler o livro, não é mentira não. Mas qual é essa parte legal da Abril? O que a gente vai falar aqui? Então vamos lá. Lá nos meus primórdios, com 4 anos de idade, eu estava aprendendo a ler, eu aprendi a ler muito, lembro quadrinho da Disney. Meu pai trazia muito quadrinho da Disney para mim. Ele até dizia que eu pedia para ele assim, pai, traz quadrinho de patinho. Eu adorava quadrinho da Disney. Eu cresci lendo quadrinho da Disney. Hoje muita gente mais nova tem essa coisa com o quadrinho Maurício de Souza. Minha infância foi lendo Maurício de Souza. Eu também li muito Maurício de Souza. Mas aí que tá, a Turma da Mônica em si, para mim, não dava muita atenção, não me chamava muita atenção. Eu gostava dos bichinhos, do Jotalhão, da Turma da Mata, do Astronauta, do Bidu, esses eu me amarrava. Mas a Turma da Mônica em si, um monte de garotinho e tal, sei lá, não me marcou tanto quanto os outros. E quanto a Disney. Na Disney, inclusive, tinha uns super-heróis. Era um negócio que eu comecei a gostar por causa de desenhos animados. E na Disney tinha um Super Pateta, tinha um Vespa Vermelho, um Morcego Vermelho, Super Pato. Então, quer dizer, eu já estava fazendo uma transição, nossa, que transição, virando adultozinho, lendo super-heróis em vez de ler quadrinho de bichinho, né? Lembre o seguinte, naquela época você tinha duas coisas. Quando eu era na minha infância, não tinha internet, não tinha nem videocassete, eu vi o nascimento disso tudo. Então o que acontece? Era televisão e quadrinho. Essas eram as nossas diversões, tirando brincadeira de rua, né? Que você podia fazer sozinho, para divertir sozinho, era ler quadrinho, livro, o que fosse, e ver televisão. Então, mais para frente um pouco, a Abril começou a lançar quadrinhos de Hanna-Barbera. Inclusive, os super-heróis da TV, foi isso aqui, lançado dentro da revista de diversões juvenis, trouxe os quadrinhos de super-heróis de Hanna-Barbera para quadrinhos. Ela tirou muito aqui, dessa revista lançada pela Gold Key, né? Super Heroes, Super TV Heroes. Muito desse material aqui saiu na Abril em Super-Heróis da TV e, consequentemente, na primeira versão do Herói da TV, que trazia um quadrinho de Hanna-Barbera. Aí já botaram também os bichinhos, a Colmeia, Don Pichote e tal, junto com os super-heróis, né? Então aqui me trouxe uma lembrança muito legal, que é o seguinte, eu comprava essas revistas, a minha mãe comprava para mim, né? E eu brincava de desenho animado. Como é que era isso? Eu escolhi 1h da tarde, que eu estivesse em casa já, assim, vamos lá, 4 horas da tarde vai ter desenhos animados. Aí eu pegava essa revistinha e lia, hoje vai ter Herculóide. Aí eu li a historinha do Herculóide, depois li a história do Homem-Pássaro. Eu estava brincando de desenho animado. Mais tarde, quando abriu, foi até no ano seguinte, os super-heróis de Hanna-Barbera foi em 74, em 75 saiu Jornada nas Estrelas. O mesmo material que Ebal já tinha publicado antes, mas que eu não tinha visto. Então eu conheci Jornada nas Estrelas em quadrinhos na Abril. Também dentro dessa linha de versões juvenis. Então aí eu brincava de filme e desenho animado. Eu li um episódio de Jornada nas Estrelas, que eu já via na televisão, que era filme para mim, e lia um desenho animado. Então tinha essa brincadeira minha sozinho de brincar de desenho animado e de filme, brincar de televisão, de fazer minha própria televisão, minha própria programação, lendo quadrinhos da editora Abril. Mais tarde a Abril lançou uma revista chamada Star Trek Jornada nas Estrelas. Aí já avança no tempo, já era depois. Sim, não posso esquecer.
ela lançou a quadrinização do filme Star Trek, o primeiro lá, que rolou lá nos Estados Unidos em 77, em 78, e aqui foi lá no final de 78, e aqui no Brasil ele foi em abril de 79. A galera de hoje em dia não é mais simultâneo, não, ou antes no Brasil, não. Naquela época sempre era primeiro lá fora. Tem filme que levava um ano para chegar nos cinemas daqui. Jornada nas Estrelas levou 4 meses, ó, foi maravilhoso, né? Então a Abril lançou a quadrinização, formato magazine, da mesma maneira que a Marvel lançou lá fora, foi maravilhoso. Marvel não, desculpa, acho que foi DC. Depois a Abril, mais pra frente, lançou uma revista de Star Trek mesmo. Era a revista mensal, continha 2 histórias. Uma do elenco de Star Trek já do cinema, as histórias no universo já do cinema, e a outra da nova geração, que era a série de televisão na época, que aqui passava na Rede Manchete a primeira temporada. Então a Abril lançou isso nas bancas, não foi grande sucesso, mas ela lançou em formato americano. Pô, pra gente que só lia formatinho, tem uma revista em formato americano, nossa, que legal. E foram 9 edições só, eu tenho até hoje. Essas histórias eram tão legais que eu acabei comprando americana depois. Eu complementei essa coleção, trazendo lá pela Devi, a coleção americana. A gente não pode esquecer que a Abril, ela teve, começando falando pelo Hans, pela parte ruim, mas teve sua parte muito boa. Do Cavaleiro das Trevas para cá, a Abril começou a lançar muita coisa em formato americano, em formato magazine, as graphic novels. A Abril trouxe tudo isso para nós. E aí sim, bem editado, sem cortes e tudo mais. Não dá para esquecer isso. O Cavaleiro das Trevas, então, foi um divisor de águas fantástico. Amigos meus que não liam quadrinhos começaram a ler por causa de Cavaleiro das Trevas. Né? Um amigo meu que estava no hospital, eu lembro que a mãe dele me deu um dinheiro, comprei um gibi para ele ler lá. Comprei Cavaleiro das Trevas, ela até me olhou assim, pô, isso aqui é caro. Era um pouco mais caro que os formatinhos, mas ele adorou. Depois ele mesmo continuou comprando o resto da minissérie. Aqui são em 4 partes. E aí o que acontece? A Abril também lançou depois uma revista, que foram 2 revistas em formato magazine que me marcaram muito, eu tenho a coleção até hoje. Uma delas foi a Teia do Aranha, que eu cheguei na banca um dia, dei de cara com uma revista do Homem-Aranha em formato magazine, colorido, trazendo aquelas histórias que saíram pela Ball em preto e branco, colorido, a bloco foi em formatinho, né? Falei, caramba, que maneiro. Só que infelizmente foram só 4 números em formato magazine, depois ela voltou em formatinho, né? Tirou a graça. E a outra foi uma revista muito importante, uma das revistas mais importantes de quadrinhos no Brasil para mim, Aventura e Ficção. A Abril começou, também foi um magazine preto e branco, na época tinha o Conan, né, fazendo um grande sucesso, então abriu, opa, tem o Conan, vou lançar uma outra revista adulta, mesmo formato preto e branco, que vai vender horrores. E vendeu bem mesmo. Durou um bom tempo essa revista, ela começou a trazer material da Marvel, saiu lá fora nas Marvel Magazine preto e branco também, depois ela começou a botar quadrinho nacional e botar quadrinho europeu. Aventura e Ficção é uma coleção excelente, se você puder correr atrás aí, procurar em sebo e tal, não é difícil de encontrar não, você pode pegar, Aventura e Ficção pega que você vai se divertir, tem muita coisa boa lá, com grandes artistas. E aí, eu queria falar agora da interação que os quadrinhos da Abril traziam entre as pessoas. Eu vou explicar para vocês. Eu moro em Niterói, moro no estado do Rio de Janeiro, tem a cidade de Niterói que é do outro lado da Bahia, né? Tem a ponte em Niterói ou tem as barcas para atravessar. As barcas eram mais legais por quê? São 20 minutos de tranquilidade. E dá para ler sem solavanco, a barca vai naquilo. Então, como é que era o meu dia a dia? Eu passava na banca de jornal que tinha em frente às barcas, comprava os quadrinhos que tinham saído e pegava a barca. Ia lendo alguns. Nessa época, foi lançado também o Watchmen, né? A minissérie do Alan Moore. Aqui saiu pela primeira vez em 6 partes, né? duas histórias por edição. E a gente não tinha internet, não tinha programa de televisão falando sobre quadrinho, nada disso. Então você não tinha a menor ideia de o que ia acontecer na história. Tudo era surpresa. Então você não sabia quem tinha matado o comediante. Né? Você não sabia da história. Estava ali acho que era edição 2 ou 3. Você não sabia quem tinha matado o comediante. Então estava muito bem na barca, lá lendo meu ótimo. Um cara completamente estranho aqui do lado virou para mim e falou assim, do nada. Mas quem será que matou o comediante? Então, quer dizer, os quadrinhos da Abril atingiam uma gama imensa de pessoas. Você vê pela tiragem, a tiragem de quadrinhos naquela época era enorme, né? 100 mil exemplares de algumas revistas e tal. Hoje, 10 mil exemplares de uma revista, o Panini bate palma. Então, você vê, uma pessoa estranha comentando contigo, de tão marcante que foram os quadrinhos dessa época aí, anos 80/90. Né? E, para terminar, eu queria falar de um momento muito especial para mim, que ele gerou outro momento especial.
a gente estava na época com a melhor fase dos X-Men, de John Byrne e Chris Claremont. E chegou no ápice da morte da Jean Grey, né, a questão da Fênix. Aqui no Brasil saiu pela primeira vez em Grandes Heróis Marvel 7. Comprei essa revista na banca e fui ler, estava lendo na barca. Eu lembro até hoje, eu li essa revista na barca. Li ela todinha na barca, em 20 minutos. Tamanho era que eu queria saber o que ia acontecer. E no final a Jean Grey morre. E era uma época que os personagens morriam mesmo. Tá? É óbvio que às vezes o Capitão América morreu. Não, você sabia que ele ia voltar porque faz parte da história. Tal. Mas no caso da Jean Grey ali, não. Ela morreu mesmo. Depois, hoje em dia, deu no que deu. Né? Na Marvel e na DC, os mortos sempre voltam a aparecer. Tio Ben é exceção. Então, quando eu li aquela história ali, eu me emocionei. Era um personagem muito importante para mim. A Jean Grey morrer era perder uma amiga. Era alguém com quem eu não ia conversar mais, era alguém que eu não ia acontecer mais nada com ela. Né? Não existia mais para mim. Isso me marcou muito, muito. Foi a primeira revista em quadrinho que eu me emocionei de verdade. Foi com os olhos cheios de lágrimas. Eu perdi um personagem. Acontece isso com outras pessoas, mais com cinema e televisão, né? Eles estão um personagem de novela, morre, as pessoas se emocionam, né? E aí, foi a Abril que publicou isso aí. E eu acho que essa revista tem poucos cortes, um pouco no texto, né? Porque havia também, vamos posicionar, não tinha computador, não tinha como encaixar um texto muito grande em balões pequenininhos. Aí é o problema do formatinho, né? Então, mas basicamente ali não teve corte e o texto corre bem, né? Então ali a morte da Terra também, dos Titãs, também foi muito emocionante, tal, o Mutano desesperado, tirando as pedras de cima dela e tal. Se você não leu essas duas fases, tanto dos Titãs quanto dos X-Men, tá perdendo tempo, cara. É duas das melhores coisas já feitas por super-heróis de todos os tempos, tá? E falando um pouco sobre esse negócio dos personagens, em 2011 teve a Rio Comic Con, que foi um evento de quadrinhos grande aqui, internacional, aqui no Rio de Janeiro. E o Chris Claremont, que era o escritor dessa fase aí dos X-Men, ele veio e eu tive dois momentos muito especiais com ele. Um na fila de autógrafo, que eu, além de levar uns X-Men, levei também um Star Trek que tinha saído pela Devir e que ele que tinha roteirizado. Quando ele viu aquilo, ele falou: isso saiu aqui no Brasil e tal. Isso deu parou a fila de autógrafo, ficava conversando comigo uns 15 minutos sobre Star Trek. Além do autógrafo dele, eu não achei para mostrar para vocês, estou devendo. O autógrafo dele foi especial. Além de autografar para mim, ele desenhou uma Enterprise. Né? E ele é roteirista, não é desenhista não, Enterprise estilizado, né? Muito legal. E depois, na palestra dele, ele tocou nesse assunto das pessoas enxergarem aqueles personagens dos quadrinhos como personagens reais, como pessoas reais, de se importarem com o que ia acontecer, se a Fênix realmente morreu, se a Lince Negra vai ficar com o Colossus, de ele sem as pessoas comentarem com ele em eventos, tal, o que vai acontecer com o personagem tal, o que vai acontecer com aquele outro personagem, o que isso não vai acontecer assim, assado. Pessoas, elas enxergarem os personagens como importantes na vida dela, como amigos, entendeu? Então, eu tinha esquecido, devido ao ranço, que quem me trouxe esse monte de emoções e coisas legais foi a editora Abril, entendeu? Por causa de um problema, eu suprimi toda a parte boa, né? Isso não é legal. Então agora, mais uma vez agradecer aqui ao Manuel de Souza e ao Maurício por terem feito lembrar dessas emoções legais que foi a editora Abril e seus lançamentos que me deram, né? Gente, é o que eu queria falar. Se vocês gostaram, mais uma vez, dê o joinha aí embaixo, veja os links e até o próximo vídeo. Um abraço.